no teu trabalho, bendito seja a tua família. Se ouvides a voz do teu Senhor, se ouvides a voz do teu Senhor, se ouvides a voz do teu Senhor, se ouvides a voz do teu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. Meus amados, eu quero nos convidar neste momento para nós refletirmos um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de usar como base o capítulo 6 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 1. Quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Daniel capítulo 6. Eu quero falar um pouco sobre a exaltação dos santos. Como é que Deus trabalha na vida dos seus servos. Capítulo 6 de Daniel, versículo 1 diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer um firme interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Até aqui para a nossa meditação, este texto bíblico. Muito maravilhosa a história deste servo de Deus, profeta Daniel. Nós estamos aqui por volta do ano 538 a.C., no reino da Babilônia, onde essa história ela está acontecendo. E Daniel estava ali na Babilônia já há alguns anos, e após ele trazer vários benefícios para o rei, como interpretar o sonho do rei e trazer muitas informações, o rei Nabucodonosor observou que Daniel ele era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa que merecia um reconhecimento da parte do rei. Porém, passaram-se os tempos e outro rei assumiu o trono, chamado Dario. E este Daniel, então, diz aqui o texto, que pareceu bem ao rei constituir Daniel como o terceiro mais importante no seu reino. Porque Daniel, ele era um homem que obedecia a Deus. Eu acho muito lindo o propósito
que Daniel tinha no seu coração, que quando ele foi levado para a Babilônia, ainda muito jovem, é um exemplo para os jovens da nossa geração, que esse Daniel ele colocou uma coisa no seu coração. Ele disse que ele não se contaminaria com o manjar do rei. Quando foi feita uma seleção de jovens para se apresentar ao rei Nabucodonosor, os mais belos jovens deveriam fazer ali uma seleção, deveriam ser bem alimentados para que quando fosse apresentado ao rei estivessem em boas condições físicas. Daniel, ele tinha um objetivo que era agradar a Deus. Ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. É um exemplo para nós jovens, porque Daniel estava na Babilônia, estava ali como cativo, e a Babilônia um grande centro, muito importante daquela época, uma das maravilhas do mundo daquela época. Tinha tudo o que Daniel, como jovem, ele precisava para desfrutar dos seus prazeres. Daniel poderia muito bem aproveitar a oportunidade que tinha, a influência que tinha, e se envolver com as coisas do reino, com os prazeres que ali estavam. Mas Daniel ele tinha um propósito, ele era um jovem diferente. Ele procurava sempre fazer a vontade de Deus. E ele cresceu ali no reino da Babilônia, se tornou um grande homem, um grande estadista, um homem que foi exaltado por Deus. Além das suas capacidades intelectuais, como ele era, um jovem muito culto, muito inteligente, uma das coisas, ou a principal coisa que levou Daniel a ser exaltado naquele reino, foi o seu compromisso que ele tinha com Deus. Observe que no texto aqui que lemos, este Daniel, no versículo 3, diz que ele se distinguiu dos demais presidentes e sátrapas. E o que foi que fez com que Daniel se distinguisse, com que ele fizesse diferença na sua geração? Diz aqui o versículo, porque nele havia um espírito excelente, um espírito diferente que havia na vida de Daniel. Um espírito que fazia com que ele fosse um jovem diferenciado, que ele tivesse um novo modo de falar, um novo modo de agir. E isso era muito notório na vida daquele homem. E sabe, eu me lembro muito das palavras que Jesus ele deixou para nós os cristãos. Jesus, se olhando para os seus discípulos, ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade de ficar sobre o monte. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele faz a diferença onde quer que ele esteja. No seu trabalho você pode ser diferente, na sua escola você pode ser diferente, na sua vizinhança você pode fazer diferença, no meio da igreja você pode fazer diferença, porque se você tiver um espírito excelente que Daniel tinha, você vai fazer diferença no meio da tua geração. E esse Daniel ele tinha nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Só que da mesma forma que Deus ele tem um propósito em nossas vidas, amados, Satanás também tem um propósito. E o inimigo ele vai trabalhar de todos os meios para tentar impedir com que o projeto de Deus ele se concretize na tua vida, na tua família, no teu emprego, no teu lar. E esse Daniel que tinha esse espírito excelente, ele chamou a atenção do rei. Agora o rei queria elevar uma posição mais elevada do que os dois primeiros. Só que houve um levante contra a vida deste homem. Diz no versículo 4 que os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Primeira característica que fazia com que Daniel fosse uma pessoa diferente, ele tinha um espírito excelente. Segundo, diz aqui o texto que ele não tinha culpa, ele não tinha vício.
Aqueles homens olharam e queriam encontrar uma falha em Daniel, só que eles não conseguiram encontrar. E diz o texto aqui, porque Daniel, ele era fiel. E quando uma pessoa é fiel a Deus, Deus exalta esta pessoa. Por isso ele disse: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pelo propósito que Daniel havia feito no seu coração de ser fiel a Deus, Deus honrou aquele homem naquele lugar. E aqui nós temos esta segunda característica de Daniel. Ele era uma pessoa fiel. E nos Salmos o Senhor diz que Ele procura os fiéis da terra para que habite com Ele. Você sabe, amados, muitas das vezes Deus ele anda procurando os fiéis. Ele encontra poucos fiéis, pessoas de confiança, pessoas que Ele possa colocar em uma posição elevada, mas às vezes Ele não encontra por conta da infidelidade. Diz aqui que Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Isso é muito interessante, né? Em outras palavras, Daniel era uma pessoa irrepreensível. Por isso, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos andar de maneira irrepreensível no meio desta geração perversa. Então, Daniel é um exemplo para nós, da nossa geração. Temos um espírito excelente que foi dado por Deus, sermos fiéis para com Deus e para com os homens, não temos vícios ou culpa alguma, que as pessoas ao olharem para nós como cristãos, possam ver em nós uma referência como filhos de Deus, que possamos viver no meio dessa geração como filhos de Deus inculpáveis, que as pessoas possam olhar para nós como aquela mulher que olhava para Eliseu e dizia: eis aí um grande homem de Deus, porque ela via em Eliseu características de um verdadeiro cristão. Assim como Daniel também, ele refletia esta fidelidade para com Deus. Eles não acharam culpa alguma em Daniel, então eles procuraram encontrar um meio. Só havia um meio deles encontrarem a ocasião para condenarem Daniel, era na lei do seu Deus. Você sabe, amados, o apóstolo Pedro vai dizer que nós, se tivermos de sofrer alguma coisa, devemos sofrer pela justiça. Sofra pela tua fidelidade. Não importa se vão fazer chacota de você no teu trabalho, não importa se as pessoas vão te ridicularizar, se você vai sofrer desprezo, mas seja fiel na lei do seu Deus. E aqueles homens se reuniram então para acharem uma falha e pensaram o seguinte: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí eles pegaram o ponto fraco de Daniel, porque Daniel era uma pessoa de oração, era uma pessoa de santidade, ele era fiel. Eles tentaram de alguma forma levar Daniel a cometer algum tipo de erro para condená-lo, mas não encontraram. Eles sabiam que Daniel tinha um costume: orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Então eles se reuniram e chegaram com o rei e disseram: olha, rei, nós, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os sátrapas, nós em comum acordo, nós entendemos que o rei deve baixar um decreto em que, por um espaço de 30 dias, todos os teus súditos, todas essas pessoas devem adorar aos deuses da Babilônia. E será que nenhum desses, do que faz parte do teu governo, poderão invocar outro Deus? Então o rei fez aquele decreto, selou com o seu anel e disse: aqui está o decreto. E o castigo para aqueles que não obedecerem esta ordem é ser lançado na cova dos leões.
E eles fizeram o decreto. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha esse costume de orar ao Senhor. E eles pegaram Daniel orando ao Senhor. E por isso Daniel ele foi penalizado. Só que, amados, quando você é fiel com Deus, não te preocupa que Deus ele vai cuidar de você. Foi lido o Salmo 91 aqui, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando você se coloca debaixo da sombra do Altíssimo, Ele vai te proteger. Você vai ser protegido por Ele. Não importa, Daniel se colocou debaixo da proteção do Altíssimo. Ele orava a Deus e Deus trouxe a resposta para aquele homem. Ele foi livre, foi liberto da cova dos leões, porque ele foi uma pessoa muito fiel para com seu Deus. E isso, meus amados, nos mostra que Deus ele tem promessas especiais prometida para seus santos. No Salmo 91, versículo 14, olha a palavra que Deus tem para aqueles que são fiéis, para aqueles que honram o Senhor. No livro de Provérbios diz que Ele honra, eu honro os que me honram. Então no Salmo 91, versículo 14, diz assim: porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, eu o porei no alto retiro, pois conheceu o meu nome. Esta promessa é para aquele que é fiel para com o Senhor. Diz Deus, pois Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei e porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Então observe que aqui há uma promessa aos santos de que ele será exaltado, ele será colocado no alto retiro, porque ele conhece o nome do seu Deus. Isaías 58, versículo 14 diz: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Então estas promessas são para aqueles que são fiéis ao Senhor, são para aqueles que procuram manter a sua fidelidade a Deus. Daniel, escrevendo no capítulo 12, no final do seu livro, ele diz no versículo 3: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então sempre aqueles que forem fiéis ao Senhor, como foi Daniel, eles não serão esquecidos pelo Senhor. No livro do profeta Malaquias diz que é um memorial perante o Senhor para aqueles que o temem o seu nome. E quando mantemos essa fidelidade para com o nosso Deus, nós somos exaltados por Ele. O profeta Abacuque, no capítulo 3, e o versículo 19, ele diz: o Senhor é a minha força, torna meus pés como os da corças, e me faz andar sobre as alturas, aos lugares altos. Então, meus amados, não há coisa melhor para um servo de Deus do que ser fiel ao seu Deus. Quando você tem o objetivo de servir a Deus, Ele te exalta. Diz a palavra do Senhor que Deus lhe resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. E aqueles que se humilham perante a potente mão de Deus, Ele nos exaltará. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 17, Jesus disse: respondeu-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades governarás. Então, quando há fidelidade para com o Senhor, o servo ele é exaltado. Assim como Daniel foi exaltado na Babilônia por ser fiel ao seu Deus, todos que permanecerem fiéis receberão uma recompensa extraordinária da parte do Senhor nosso Deus.
E para nós cristãos há promessas de exaltação se nos mantermos fiéis aos princípios da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então observe que os santos, hoje, as pessoas que são humilhadas, aqueles que são injustiçados, há uma promessa de que nós haveremos de julgar o mundo e os anjos, mas se nós formos fiéis. E a palavra final, em Apocalipse 3, 21, Jesus ele fez uma promessa para nós: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Então esta promessa é para os fiéis. Se nós seguirmos o exemplo que seguiu Daniel, nós seremos exaltados por Deus. Aquele que for fiel até a morte, disse Jesus, dar-te-ei a coroa da vida. Daniel foi um exemplo tão grande de integridade e fidelidade a Deus, que no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, quando Deus anuncia a destruição das cidades, Deus diz: ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, Daniel, Jó e Noé, esses 3 homens são tidos como 3 homens muito justos perante Deus, que receberam o testemunho de Deus. Que nós possamos aplicar a experiência de Daniel às nossas vidas, que como este servo de Deus foi fiel, que podemos também ser fiéis a Deus. Nós vivemos também dentro de um sistema mundano, mas nós como cristãos precisamos continuar levantando a bandeira da verdade. Devemos continuar erguendo a bandeira da justiça, para que quando nosso Senhor se manifestar, possamos também ser coroados com Ele, possamos receber uma acessível coroa de glória, que possamos, como Daniel, lutar firmes pela nossa integridade, pela nossa fidelidade com Deus, que possamos no final de toda essa trajetória dizer, como disse o apóstolo São Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa me está guardada, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Sabe que no final de tudo isso há uma recompensa para quem for fiel ao Senhor, para aquele que perseverar. Eu sei que não é fácil nós vivemos no meio de uma sociedade como a nossa. Não é fácil nós resplandecermos no meio de uma geração perversa, mas se nós tivermos um espírito excelente, o espírito que estava em Daniel, o espírito que foi enviado por Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Esse espírito está à nossa disposição, que esse espírito nos ajude a caminharmos em toda a verdade, em toda a santidade, que possamos seguir a paz e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Eu quero neste momento orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que Ele concede a nós, esse Espírito excelente, que possamos orar como o salmista Davi: Senhor, cria em mim um coração fiel para contigo e um espírito voluntário para que eu possa te servir. Se você tem lutado até aqui, continue nesta batalha, porque o Senhor, Ele é contigo. Vamos orar para nós encerrarmos esta reflexão desta noite, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, assim como o Senhor sustentou a Daniel ali na Babilônia, Senhor, naquele reino pagão, que o Senhor sustente a tua igreja também, Senhor, no meio dessa geração, Pai. Nos dá a fidelidade para contigo, Senhor. Nos dá um espírito voluntário para que possamos te servir, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade. Deus de misericórdia, que
Que o Senhor ache graça em nós, Senhor. Nos dá um Espírito, Senhor, fiel, um Espírito excelente, Senhor, para que possamos resplandecer neste mundo, Senhor, e servirmos como testemunho para as pessoas. Que como Daniel possamos escrever nossa história de retidão, de justiça perante a Tua presença, Pai. Deus de misericórdia, que o nosso nome, Senhor, nunca seja esquecido, mas que possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro, Pai. Ajuda esta pessoa, meu Deus, a perseverar. Ajuda esta pessoa a manter sua fidelidade, ó Pai. Quem sabe em algum momento de sua vida ela já perdeu, Senhor, a vontade de continuar a ser fiel para contigo. Mas a coroa da vida está no final desta caminhada, Senhor. A coroa está destinada para os que forem fiéis. Sabemos que lutas virão sobre nós, Senhor, mas nos ajuda a vencermos as nossas limitações, nos ajuda a vencermos a nossa dificuldade e sermos fiéis para contigo, Senhor. Toma-nos em tuas mãos e nos sustenta até que tu voltes para poder estarmos reinando contigo no teu reino de glória. Pai querido, é no nome santo de Jesus é que eu te peço essas bênçãos e assim te agradecemos. Amém e amém. Então que Deus abençoe a todos. Se você que nos assistiu achou interessante essa mensagem, compartilhe para que o nosso trabalho ele possa chegar a demais pessoas. Mandamos saudações da Igreja de Deus aqui em Belém e área metropolitana, a todos os irmãos que nos acompanharam através da mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.